Olá, irmãos. Aqui quem fala é o Éder, da igreja em Ubatuba. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A mensagem a seguir é considerada um alimento sólido. Então, caso tenha alguma dificuldade na compreensão do que for falado, comentem abaixo e, conforme o Senhor nos der a sabedoria, vamos responder a todos. Jesus é o Senhor. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros irmãos e se inscrevam no canal. Mateus 19, né? Mateus 19. Quando os fariseus perguntaram para Jesus se era lícito repudiar a mulher. Vieram alguns fariseus e experimentavam perguntando, 19:3. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homens e mulher? Aqui aparece a palavra desde o princípio. E que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicou-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus, por causa da dureza do vosso coração, e que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Outra vez, a palavra princípio. Jesus veio para nos levar de volta ao princípio. E o que é o princípio? O princípio é quando havia Deus, Adão e Eva. E que Deus falava diretamente com eles. Deus vinha e falava com eles. Deus vinha pela viração do dia e tinha comunhão com eles. Eles ficavam naquela comunhão ali gostosa entre Deus e o casal. Esse era o princípio. Não tinha intermediário entre Deus e eles. Era uma relação direta. Agora Jesus disse que nós estamos de volta ao princípio. Portanto, não pode divorciar. Pode divorciar. Nós estamos de volta ao princípio. O Senhor nos levou para o princípio. Aí o que tinha lá no princípio? Deus vinha e tinha comunhão, e Deus nunca falou para ele, vocês tomam cuidado que em volta aqui do Jardim do Éden está um tal de Satanás aí, vocês nem sabem quem é ele é meu inimigo. E vocês tomam cuidado com ele. Deus não falou isso. Não falou isso para eles. Por que ele não falou para eles? Se ele vai vir falar na cabeça suas, vocês não acreditem no que ele vai falar. Deus não falou isso para eles. Eles estavam ali para cultivar e guardar o jardim. Então o que eles tinham que... nós temos umas interpretações aí que Satanás esperou a hora que Eva estava sozinha. Isso é uma interpretação machista. Esperou a hora que Eva estava sozinha, aí veio e atacou. E Eva caiu. Não é nada disso. Não é nada disso. O que um ouvia, o outro ouvia. O que eles tinham que fazer? É falar assim, não, eu acredito naquilo que Deus fala, e não no que você está falando. Você é um estranho, eu não te conheço. Por isso que chamou de Criador. O Senhor Jesus falou Criador. Eles tinham que acreditar no Criador. No Criador que eles tinham que acreditar. E não no Satanás, um ser estranho que veio conversar com eles. Não era para eles aceitar. Era para eles cultivar aquilo que Deus falava e guardar o jardim de um falar que viesse de fora, de um falar que não viesse de Deus. Eles não poderiam aceitar. Essa era a função deles. Mas eles deram ouvido e aconteceu o que aconteceu. Aí Jesus veio para nos levar de volta ao princípio. Hoje, Deus está no nosso espírito, no espírito de todos os irmãos, para nos ensinar. Nós estamos de volta ao princípio.
Hoje, nosso relacionamento é direto, não tem intermediário entre nós e Deus. Não existe intermediário. Não tem. O único intermediário é Jesus. Não há intermediário entre nós e Deus. Não tem ninguém no meio do caminho para nos engatar numa conversa, para nos conectar numa conversa com Deus. Não existe isso. Então hoje nós estamos de volta ao princípio. Lembra que Jesus estava falando, aí Jesus fala para eles assim, eles não... Onde? É no capítulo 6 do Evangelho de João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que não me enviou não o trouxer, eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Serão todos ensinados por Deus. Ele está citando aqui Ezequiel 34, 15. Ezequiel 34, 15 ou 34, 5. Acho que é 34, 15. Ele está citando lá Ezequiel, onde Deus falou, eu mesmo serei o pastor. Então, por que Jesus está falando? Serão todos ensinados por Deus, porque nós estamos indo. Ele estava nos levando de volta ao princípio. Não está escrito nos profetas? Serão todos ensinados por Deus? Então é isso hoje. Hoje é isso. O Senhor está no nosso espírito. Qual é a função dos apóstolos, dos profetas? É nos levar a essa comunhão com Deus. É nos encorajar a ir ter com o Senhor. A ir ter com o Senhor. Não tem ministério nenhum que se interpõe entre nós e Deus. Nem ministério de Paulo, nem de João, nem de Pedro, nem de Atmani, nem de Nesli, nem de Paulo. Não, o ministério que agora está edificando a igreja, está nos levando para dentro do Pai, nos dando crescimento de vida, é o ministério do Senhor Jesus. Paulo falou bem claro, olha, Paulo falou bem claro lá, de Moisés, se o ministério da letra, que é o ministério de Moisés, foi revestido de glória, como não será de muito maior glória o ministério do Espírito, o ministério do Senhor, o Espírito. Então hoje o Senhor é o Espírito, e Ele tem esse ministério de nos dispensar vida, de nos levar a ser filhos maduros. Esse é o ministério, né? A palavra profética é a economia de Deus. A palavra profética é aquela que foi falada lá em Adão, quando eles pecaram, que da mulher Deus levantaria da mulher um descendente que ia pisar a cabeça da serpente. Essa é a palavra profética. Tanto é que depois veio Sete, eles pensaram que seria o Sete, depois veio Noé. Aí quando chega Noé, fala assim, certamente deve ser esse que vai nos livrar de nossa fadiga. Porque eles esperavam alguém, esse falar profético. Era um falar que eles ouviam dessa promessa. Depois veio a promessa a Abraão, que Abraão ia ter um filho. Esse filho seria o Espírito. Esse filho seria o herdeiro, que ia dar a Abraão uma nação imensa, que herdaria a terra prometida. Depois Moisés falou, olha, o teu próprio Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Essa é a palavra profética. Quando chegou em João Batista, aí veio Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos falando que esse profeta vinha, falando essa palavra profética, que o profeta vinha, que esse profeta vinha. Aí, de repente, João Batista fala assim, é ele aqui, é esse. Aí depois Jesus fala, sou eu. Ele chegou, ele é o Espírito, ele se torna o Espírito. Ele está em Apocalipse lá falando que ele é o Espírito da profecia. Mas que profecia? Essa profecia que atravessa toda a Bíblia. Atravessa toda a Bíblia. E esse homem, o ministério dele é reconhecido por Deus com a ressurreição. Toda a obra dele é colocada no Espírito Santo, ele se torna o Espírito.
Esse é o espírito da profecia que está lá no Apocalipse. Esse Jesus, essa pessoa, esse Deus triuno agora está no nosso interior, não tem intermediário entre nós. A palavra profética que Pedro falou era isso. Era aquilo que ele ouviu. Esse é o meu filho amado. Esse é o que foi prometido. Esse é aquele que vocês esperam que está prometido por tanto tempo. É ele. Esse é o meu filho amado. É essa palavra que está em nós. Esse é o falar divino para nós. Essa palavra está em nós os crentes. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Fica claro que é uma pessoa para habitar em nós, não é um conjunto de letras, não é um livro. É o conteúdo do livro, não é o ministério do Paulo. É o conteúdo do ministério de Paulo, que é o Senhor. Não é o ministério de João, é o conteúdo do ministério dele, que é o Senhor. Não é a Bíblia, é a pessoa que a Bíblia fala. Essa pessoa é que é o falar divino para nós, é que é a palavra de Deus, que está em Hebreus 4. Hebreus 4 fica muito claro isso, é tão simples. Hebreus 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, Hebreus 4:12. E é muito mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Não acabou aqui o versículo, vai continuar. A palavra não acaba aqui. Aí a gente lê aqui e já interpreta que está falando da Bíblia. Não está falando da Bíblia. O 13 é a continuação. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Então, essa palavra é uma pessoa, ela tem olhos, ela vê, ela está vendo. E Apocalipse 19, vai falar de novo disso aí. Vai falar que a palavra de Deus é uma pessoa. Senhor Jesus. Apocalipse 19, deixa eu achar aqui rapidinho. Apocalipse 19, 10, 13, 15. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 11. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome que está escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seu nome se chama a Palavra de Deus. Habite ricamente em vós a Palavra de Deus. Então, em quem que nós temos que acreditar? Acreditar no nosso Senhor. Em quem que Adão e Eva tinham que acreditar? No Criador. Na palavra do Criador. Que o Criador era bom para eles. Era isso que eles tinham que fazer. Eles tinham que guardar o jardim de qualquer falar que não fosse esse. Paulo, a respeito da igreja, em 2 Coríntios, ele falou: eu tenho medo que assim como Satanás enganou Eva, venha enganar vocês. Eu tenho muito medo disso. Ele não está falando que vai enganar eu, você ou o irmão Sebastião. Não, enganar vocês, enganar a igreja. Vem enganar a segunda Eva e afastar das simplicidades devido a Cristo. Não há intermediário entre nós e Deus. Não tem nenhum intermediário. Nosso relacionamento é direto. Nós estamos no Santo dos Santos. Nós relacionamos direto com o Senhor Cristo e a igreja. Ao nos posicionar como igreja, nós temos uma relação direta. Tem um apóstolo? Tem profetas? Tem. Claro que tem. Mas eles são para nos ensinar os ensinamentos dos apóstolos, desde o princípio. Não pode acrescentar nada, não pode reinventar a roda. Eles têm que ensinar o que os outros ensinaram. João, na carta de João, o que ele fala? Ele fala que a comunhão, ele nos chama para ter comunhão com ele, com eles, com os apóstolos. Ele chama para essa comunhão. E é interessante que ele fala assim, ó, o que temos visto, o que era, João 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos, que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida.
com respeito à palavra da vida. Ele diz que apalpou essa pessoa. E a vida se manifestou. E nós a temos visto. E dela damos testemunho. Onde que ele viu a manifestação dessa vida? Viu lá no Monte da Transfiguração. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, mas foi nos manifestada. O que temos visto e ouvidos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Então, a chamada do apóstolo é para a gente ter comunhão com eles, comunhão nesse ensinamento, comunhão nesse testemunho que ele viu. Evangelho do Reino é evangelho de testemunho. Ele dá esse testemunho que ele viu a vida, com respeito ao verbo da vida. Essa é a palavra profética. A palavra profética profetizou sobre essa pessoa. Essa pessoa é o falar para nós. Nós temos que ouvir essa pessoa. Não podemos ouvir nada fora disso. Está escrito que a igreja é sem mácula e sem defeito. Está escrito que é sem mácula e sem defeito. Aí a gente vai ver uma mensagem, vai lá uma mensagem dizendo que para a igreja ser sem mácula e sem defeito precisa acontecer isso, isso e isso. Não, isso é um falar estranho, não está escrito isso. É porque nós olhamos em relação ao nosso velho homem. Não, a igreja é o que é novo. A igreja é o que é novo. Por isso que João fala, o que é nascido de Deus não vive pecando. Essa parte nova, nossa, não peca. O que peca é o velho homem. O velho homem não faz parte do novo. Por isso que o novo é sem mácula e sem defeito. Senhor Jesus, nós precisamos crer naquilo que o Senhor fala. Está escrito que a igreja é baluarte e guardiã da verdade. Está escrito isso. Aí vem uma mensagem explicando o que nós precisamos fazer para ser guardiã da verdade, baluarte da verdade. Não está escrito que nós vamos ser, está escrito que somos. Não está escrito que nós vamos ser sem mácula e sem rusga. Está escrito que somos sem mácula e sem rusga. Em que nós vamos acreditar? Nós temos que acreditar naquilo que Deus fala e não naquilo que irmãos falam. Essa é a nossa palavra. O Senhor nos guarde nisso. Não é intermediário entre nós e ninguém. Entre nós e Deus. Nosso relacionamento é direto com Ele. Por isso que ninguém é inocente diante do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.